Queridos irmãos e irmãs, nesse 15º domingo, temos então um rico ensinamento da palavra que pode nos ajudar a viver o nosso discipulado cristão, nosso discipulado missionário. Justamente o ensinamento de hoje se centraliza no envio de Jesus, o envio que Jesus faz de seus discípulos 2 a 2. Ide, diz Jesus. E ele lhes dá algumas recomendações. Primeiro ensinamento: é preciso depositar a confiança naquele que nos envia, naquele que nos sustenta no envio missionário. Por isso Jesus diz que não adianta levar muita coisa, e que nem convém levar muita coisa. Sandálias aos pés, cajado na mão, é suficiente. Sandálias aos pés porque o caminho é longo, o percurso é longo. O cajado, justamente para sustentar e apoiar a caminhada, o percurso, para se defender, de algum ataque ao longo do caminho. E aí, nessas advertências, Jesus inclui um alerta. E que a gente não pode ser ingênuo. E também não ter ilusões. O alerta que Jesus dá aos seus discípulos é que eles não serão acolhidos por todos. Eles não serão recebidos de forma positiva por todos. Então a advertência de Jesus a seus discípulos e discípulas, a nós hoje, é de que o nosso testemunho de vivência do Evangelho, de participação no reinado de Deus, terá suas contrariedades. No entanto, Jesus adverte seus discípulos para que eles entendam que há uma luta a ser vivida do discípulo missionário. E Jesus dá autoridade aos seus discípulos para vencer o mal, para expulsar o mal. O mal deve ser vencido. Não podemos sucumbir diante do mal, segundo Jesus. E o que nos garante que nós não sucumbiremos diante do mal é justamente esta comunhão com aquele que nos chamou, que nos envia e que nos sustenta no caminho. E aí então, para compreender esta dinâmica da comunhão com Cristo e de como se desenvolve em nossa vida este agir de Deus que nos impulsiona a viver o testemunho da missão. E missão aqui não é a gente ir para a Amazônia ou ir para a China, onde os cristãos são perseguidos. A missão é aquela vivência do Evangelho cotidiano no ambiente onde nós vivemos. Todos nós temos uma missão de testemunhar o Evangelho de Cristo onde nós vivemos. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura da carta aos Efésios, ele nos dá um belíssimo ensinamento. O texto é longo, tem uma riqueza de afirmações que obviamente não posso aprofundar aqui na homilia, mas gostaria de destacar dois aspectos. O primeiro
é que o apóstolo Paulo afirma que os discípulos e as discípulas de Cristo fomos criados por Deus e pensados por Deus desde sempre para vivermos enraizados em comunhão com Cristo, sob o seu olhar no amor. Então gostaria de aprofundar esse ensinamento do apóstolo. Vivermos em Cristo, sob o seu olhar no amor. Primeira pergunta: como nós vemos Deus nos vendo? Parece uma pergunta meio esquisita, né? Como nós enxergamos o olhar de Deus sobre nós? Como Deus nos vê? Como nós cremos que Deus nos vê? Como Ele nos acompanha? Deus é um velho carrancudo que está ali com um caderninho na mão para anotar cada deslize que a gente comete, para depois nos castigar. Deus teria então um olhar de juízo, de condenação sobre nós? Ou o olhar de Deus é realmente esse que o apóstolo Paulo ensina, um olhar no amor? O que fortalece a vivência da vida cristã? O que sustenta? É justamente esta fé num olhar amoroso e misericordioso de Deus. Num olhar compassivo, cheio de bondade, que não apenas nos cura das nossas feridas humanas, mas Ele vai preenchendo a nossa vida com a sua graça e vai nos fortalecendo na vivência do Evangelho do seu Filho. Então, o olhar de Deus é favorável à nossa conversão. O olhar de Deus é favorável ao nosso percurso de discípulos e discípulas. E se nós de graça recebemos este olhar no amor, na misericórdia, como também nós olhamos o próximo? Aquilo que recebemos de graça, nós conseguimos compartilhar, conseguimos testemunhar que a misericórdia de Deus nos alcançou, que o amor de Deus nos alcançou. Então aí que está o espaço da necessidade de conversão. E os discípulos de Jesus, ao longo do caminho, no exercício da missão, curando os doentes, vencendo o mal, vão experimentar a força da salvação de Deus, numa conversão, de uma adesão sempre mais autêntica, mais dinâmica, mais crescente, a este amor misericordioso de Deus, que vai nos transformando e que vai nos tornando testemunhas mais qualificadas do Evangelho, onde quer que nós estejamos. Então o apóstolo Paulo nos exorta a viver sob este olhar no amor, e ele insiste com o segundo elemento, que é o Espírito de Deus que habita em nós. É óbvio, nós sabemos, nenhum de nós será discípula do reino, se não for impulsionado, sustentado por esta presença do Espírito Divino.
E nenhum de nós poderá experimentar um processo de conversão sincero e verdadeiro se não for pela graça e a força do Espírito e a nossa adesão pela inteligência e pela vontade. Mas é preciso estar sob este agir do Espírito de Deus, que nos impulsiona, que nos dá coragem, que nos permite não desistir quando as coisas se tornam difíceis, quando a gente se desanima, quando a gente experimenta também a incompreensão, quando às vezes a gente se decepciona com os irmãos de comunidade ou com alguém que nós amamos. Mas o Espírito de Deus nos diz: siga em frente, tenha coragem, vá em frente. Eu estou aqui, a minha graça te sustenta. Então, nesta resposta generosa, o Senhor vai nos constituindo discípulos e discípulas, missionários e missionárias. E em síntese, a missão é a vivência do amor. Às vezes a gente fica querendo achar milhões de definições para a missão e faz longos discursos. E a missão é muito simples. Qual foi a missão que Jesus desempenhou entre nós? Jesus amou incondicionalmente. Foi a presença misericordiosa de Deus na vida das pessoas que se encontraram com Ele. Isso é missão. Todos nós podemos ser missionários. E todos nós somos chamados a ser missionários. Sem ilusões. E não depositando a nossa confiança, a nossa esperança em coisas que não nos sustentam, mas apenas naquele que nos chamou e que nos envia e que nos sustenta. E na primeira leitura do profeta Amós, a gente tem uma cena bastante interessante. O sacerdote Amazias, que é sacerdote no santuário de Betel, que era um dos santuários mais importantes do Reino do Norte, o Reino de Israel, o Reino do Sul chamava Reino de Judá, e Amazias era o sacerdote do santuário de Betel. E quando o profeta Amós se apresenta diante do povo no meio do santuário e anuncia a palavra profética de conversão e de restauração da aliança, e Amós denuncia todas as injustiças do seu tempo. Amós insiste em que há um desprezo pelos pobres, pelos pequenos, pelas viúvas, pelos órfãos. E o sacerdote Amazias fica iradíssimo com o profeta. Expulsa o profeta do santuário e o despreza, que nem de profeta o reconhece. Você é um vidente qualquer, some daqui, vai profetizar em outro lugar, sai deste santuário. Fazendo uma comparação para que a gente entenda a gravidade deste ato do sacerdote no santuário, seria como se hoje, uma comparação, como se hoje o profeta fosse no santuário de Aparecida e começasse a proclamar o evangelho e ele fosse expulso pelo bispo e pelos missionários redentoristas que dirigem o santuário, e o expulsassem, dizendo: você não é digno nem de pronunciar a palavra do Senhor, você é um vidente, você é um fanático.
E aí então, vale a advertência da palavra. Quantas vezes nós desprezamos a palavra que nos chama a conversão porque ela nos incomoda? Porque ela não vem justificar nossas ações? Porque ela não aprova nossas atitudes? E porque ela nos chama a sair de uma vivência superficial, medíocre, de uma religião falsa da aparência, que não transforma nada, nem o nosso coração. Então, queridos irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que nós somos advertidos a não rejeitar a palavra do profeta, Jesus nos adverte também: cuidado, porque vocês serão rejeitados, como foi o profeta Amós. Mas rejeitados ou acolhidos, nós devemos acolher o mandato de Jesus. Anunciar o Evangelho com a nossa vida, testemunhar a salvação de Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas ações, para revelar que o Evangelho se cumpre, em primeiro lugar, na nossa vida. Então, que o Senhor nos sustente neste longo percurso de conversão e de testemunho missionário que nós somos chamados a viver. E que a alegria do Senhor de estarmos sob este seu olhar no amor se renove em nossa vida, hoje e sempre. Amém.